E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Mirna, esse é o meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e gosta de acompanhar vlogs, eu trago também algumas palavras, né, referente à Bíblia, que eu faço, né, alguns estudos que eu faço. Vou tentar estar trazendo esse tipo de conteúdo, que vai ser o vídeo de hoje, sempre às quintas-feiras. E no restante eu vou mesclando, faço vlogs, aí eu conto algumas coisas, né, que aconteceram na nossa vida, na nossa família também, algumas experiências que eu acho que podem ajudar. E sejam bem-vindos, espero que vocês se inscrevam, que vocês comentem, interajam aí com a gente, tá? Para que eu possa estar produzindo mais conteúdo e estar mais presente aqui no YouTube. A minha rotina é bem corrida, como vocês podem imaginar, né? Mas eu espero que vocês gostem e que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Então, deixa aí o seu like, o seu comentário, que já ajuda bastante. Hoje a palavra que eu quero trazer para vocês são alguns ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Quando ele passou aqui na Terra, na sua vida aqui na Terra, os ensinamentos que Jesus nos deixou. E como nós podemos guardar isso no nosso coração, né? Para facilitar essa nossa caminhada, que não é fácil, né? Até o dia que Jesus nos levar, não é uma caminhada fácil, né? Cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus perrengues, mas quando a gente está com a palavra alicerçada no nosso coração, tudo fica mais fácil. Então, eu listei 11 ensinamentos que Jesus nos deixou e eu vou compartilhar aqui com vocês. Foi um estudo que eu fiz num encontro de mulheres online que a gente faz na igreja e foi muito bom. E eu espero que entre também no coração de vocês e que Deus fale ao coração de vocês através da minha boca. Então, o primeiro ensinamento que Jesus nos deixou é que ele nos deixou a sua paz. Conforme está lá em João 14, 27, que fala assim, ó: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, aqui nesse versículo, Jesus nos deixa a sua paz através do seu Consolador. Aqui ele estava se despedindo dos seus discípulos antes da crucificação. Se você quiser depois ler, né, o contexto, em João 14, ele estava se despedindo dos seus discípulos e aqui ele deixa o Consolador. Né? Ele fala que a paz dele vai virar através do Consolador, né? Que é o Espírito Santo, que vem de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? E aí ele fala que essa paz, o mundo ou qualquer outra coisa, quando a gente fala o mundo, são as coisas terrenas, né? Nada que é terreno, nada, nenhuma alegria pode trazer essa paz. Quem traz essa paz que a gente sente, apesar das circunstâncias, é o Consolador, é o Espírito Santo do Senhor. E lá em João 16, 33 também, ele fala, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus continua, né, sua despedida e ele fala que apesar de todas as aflições que nós passamos, e nós passamos por muita coisa aqui, né, nessa vida, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque ele já venceu por nós, ele venceu o mundo, né? Ele já venceu por nós. Então, que a gente sempre deixe que a paz do Senhor, ela habite, né, em nós e ela seja abundante, né? Seja aquilo que nos preenche. O segundo ensinamento que Jesus nos deixa é que ele ensinou, né, que o Pai é misericordioso. E aqui eu coloquei a passagem de Lucas 15, de 11 a 32, que é a passagem do bom samaritano, aquela parábola que Jesus contou, né? Então, nessa passagem, o que acontece? Um pequeno resumo, né? Se você quiser ler também depois, é Lucas 15, de 11 a 32. Ele fala da parábola do filho pródigo.
Nessa parábola, um filho, né, que é rico, né, que o seu pai tem muitas posses, ele pede a sua parte da herança com seu pai ainda em vida. E aí o que é que ele faz? Ele sai de casa, ele vai embora, e aí ele começa a curtir e começa a gastar todo o dinheiro, até que ele fica sem nada. Então chega um momento que ele se vê sem nada, com fome, sem ter onde dormir, sem ter nada, né? Enquanto lá na sua casa ele tinha tudo, né? Ele tinha todos os privilégios. E aí o que ele vai fazer? Procurar abrigo e comida. Então ele vai pedindo emprego, né? E aí ele se depara com um criador de porcos que lhe dá o emprego, que ele desse comida aos porcos, enfim, que ele cuidasse. E aí ele acaba comendo da comida dos porcos. E ele lembra da casa do pai dele, lá onde ele tinha tudo, né? Em abundância, e ele tinha seu conforto, sua casa, né? E aí o que ele pensa? Ele volta para a casa do seu pai, né? E lá o seu pai, ele lhe recebe com todo amor e faz uma festa, né? Enfim. E assim é como Deus faz com a gente, né? Quando um dos seus se perde, quando volta, né? Deus recebe com toda a alegria, né? Com toda a sua misericórdia. Porque o que é misericórdia, né? É a gente merecer e a gente não ter. Porque o que é que a gente merece? Nós merecemos o castigo eterno. Porque nós nascemos pecadores, nós somos pecadores, né? Então, Deus, em sua grande misericórdia, ele nos tira, né, da perdição, nos tira do lamaçal que nós vivíamos, e aí ele nos resgata. E quando um dos seus se perde aí pelo caminho, Deus, em sua infinita misericórdia, recebe novamente, né, de braços abertos. Então, através desse perdão de Deus, né, que nós nos sentimos amados. Mas esse perdão ele só é concedido quando tem um arrependimento genuíno, né? Arrependimento genuíno. Não é de qualquer forma. Tem que ter o arrependimento. Então, o terceiro ponto é que Jesus nos ensinou como nós podemos ser felizes. E aí a gente vai ver lá em Mateus 5, de 1 a 12. Aqui são aqueles... Eu estou olhando para baixo porque eu estou usando minha Bíblia, né? Claro. Porque é daqui que eu tiro, né? Todo esses estudos que eu faço. Então, desculpa a coceirinha no nariz. Mateus 5, de 1 a 12, que é aquela parte lá do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? E aqui, o que é bem-aventurado, né? É feliz. Então, aqui nas bem-aventuranças, eu não vou ler tudo, mas se você quiser, depois você pode ler. Mateus 5, de 1 a 12. Né? Então, aqui, Jesus nos mostra que a felicidade, ela está totalmente num lugar que o mundo não diz que está, né? Por quê? Porque aqui a felicidade terrena, muitas pessoas baseiam a sua felicidade em coisas que tem, na casa que tem, na viagem que fez, e assim a felicidade vai sendo definida, né? Mas aqui Jesus nos diz que não, feliz são os humildes de espírito, né? Feliz os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes nós somos quando, por causa de Cristo, as pessoas nos injuriarem e nos perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra nós, né? Então, a gente tem que se alegrar e exultar, porque o nosso galardão no céu será grande. Então, o ensinamento que fica aqui
é que a felicidade ela não está em coisas, e ela não está em pessoas, ela não está em circunstâncias, né? A felicidade ela está em viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Se a gente vive uma vida de acordo com a palavra de Deus, nós seremos mansos, nós seremos pacificadores, nós teremos fome e sede de justiça, e nós seremos perseguidos, né? Em nome do Senhor, nós seremos perseguidos, seja no trabalho, algumas circunstâncias que a gente se vê e vê mesmo que é perseguição, né? Então, felizes aqueles que têm uma vida reta, que vivem segundo a palavra do Senhor. O quarto ensinamento é que Jesus nos ensinou a amar e perdoar, né? Então, em Mateus 22, do 34 ao 40, a gente vê aqui que é aquela parte em que os fariseus eles indagam a Jesus, perguntando qual é o grande mandamento, meio que testando, né? Testando Cristo. Então, eu vou ler aqui rapidinho. Ele fala: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, é isso. Jesus aqui, ele responde, né, que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é ao próximo como a mim mesmo. Por que como a mim mesmo? Né? Para quem não entende ainda, eu demorei para entender, mas hoje eu entendo. Por que com a mim mesmo? Porque eu já me amo demais. Porque nós nos colocamos acima de todas as pessoas. Às vezes, não tem amor próprio. Não tem, a gente tem. A gente tem porque a gente se coloca como uma vítima da situação, né? Ninguém nos ama, mas aí a gente já está se colocando em primeiro lugar, entende? Então, a gente deve amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, como a gente olha para si mesmo, a gente deve olhar o próximo, entendeu? Não é com o amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai, não. É o amor que eu tenho por mim, eu tenho que amar o próximo como eu me amo, sabe? Em João 14, 34, João 15, 34, Jesus nos diz para que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. E o amor de Cristo, ele é um amor sacrificial, né? Ele deu a sua vida por nós. É um amor sacrificial. Nós devemos também ter esse amor para com o nosso próximo. E no versículo 35, ainda de João 13, Jesus diz que todos os que são seus discípulos serão conhecidos através do amor que tiverem uns pelos outros. Olha só que ensinamento, né? Através do amor que nós temos uns pelos outros, através do amor que aquela pessoa tem pelo outro, né? E enfim, a unidade da igreja aí, uns pelos outros, assim serão conhecidos, né? E também sobre o perdão, que é o outro ponto, né, que eu coloquei, em Mateus 18, de 21 a 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que isso quer dizer? Que deve ser sempre, né? O perdão, ele deve ser sempre. A gente deve perdoar sempre, né? Porque, afinal, quem somos nós, né? Que ofensa maior a gente pecar contra o Senhor e ele nos perdoar, né? E ele mandar o seu filho para nos tirar, né, do pecado, né? Então, não tem sacrifício maior. O quinto ensinamento, eu tinha falado anteriormente que eram 11, mas não são 11, são 8.
O quinto ensinamento é que Jesus, ele nos ensinou a orar como convém, né? Como assim? A forma certa de orar. Então, em Mateus 6, de 5 ao 8, vou abrir aqui para ler para vocês, fala assim, ó, o título é Como se deve orar. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tens necessidades antes que ele os peçais. Então, o que quer dizer, né? É que a gente, quando for orar, né, quando nós formos orar, que nós não oremos, por exemplo, quando você vai orar em público, que não seja a fim de ser visto. Entende? Por exemplo, uma oração você faz ali na hora da refeição, você está no refeitório, e aí você tem uma oportunidade de orar. Não deixe de orar em público. Mas o que a palavra fala aqui, né? Que aqui os hipócritas, o que é que eles faziam? Eles oravam com as palavras mais difíceis, aquela oração mais elaborada, a fim de serem vistos. Não com uma oração que chegasse até o céu. Entende? Não é que você não pode orar em público, mas é a intenção do seu coração. De que forma essa oração vai chegar a Deus. Entende? Não é que você não pode orar em público. Porque é com o ajuntamento da igreja, com a oportunidade que você tem ali, você pode sim orar. Mas cuidado sempre com a intenção que está dentro do seu coração. Né? Então, a nossa oração em particular, ela deve ser a base de tudo, né? Quando a gente entra no nosso quarto e a gente fecha a porta, é a hora que a gente tem a intimidade com o Senhor, que a gente precisa, que a gente se derrama diante do Senhor. E então, por isso que a oração mais importante que a gente faz é quando a gente fecha a porta e quando a gente está em secreto com o nosso Pai, que aí a gente vai ter aquele derramamento maior, né? Coisas que a gente não fala na frente das pessoas, a gente fala sozinhos com Deus. Então é isso. Não é que a gente não pode orar na frente dos outros, né? E assim, também ele fala, né, que não usem de vãs repetições, né? Deus sabe do que nós precisamos. A gente ora e a gente pede, mas na oração não é aquela coisa de você ficar repetindo sempre as mesmas palavras. Deus, ele nos conhece, ele nos escuta, ele não é surdo e ele já sabe do que nós precisamos antes que nós possamos pedir, né? Então, que as palavras elas não sejam repetidas. E aí, no próximo ponto, Jesus nos ensina a importância de nascermos de novo, né? E aqui eu coloquei a passagem de João 1, de 12 a 13. Eu vou abrir aqui para vocês rapidinho. João 1, 12 a 13. Aqui em João, então, aí ele fala assim, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que quer dizer aqui? Né? O que ele quer dizer? Que a vontade de nascer, desculpa, é porque eu tenho o esboço, às vezes eu fico procurando mais palavras além do que tem aqui. Por isso que eu fico pensando e gaguejando às vezes, tá? Tenham paciência comigo. Então, o nascer de novo, ele não depende de nós, né? Ele não depende do homem. Mas isso vem do Senhor, né? Não depende de eu aceitar. Não depende disso. O nascer de novo,
ele vem de Deus, né? Ele não vem de mim. Quem sou eu, sabe? Quem sou eu? Porque a minha carne, o que ela quer é pecar, né? O que faz a gente não pecar é o Espírito Santo. É o que nos dá esse discernimento. Então, mudei aqui a página. Então, em João 13:3, também é aquela passagem que Nicodemos vai falar com Jesus, né? Se vocês quiserem olhar aí depois. Então, Nicodemos pergunta, mas como eu, velho, vou nascer de novo? Uma pergunta bem plausível, né? Para um entendimento terreno, sabe? Como que eu vou nascer de novo já sendo velho, já tendo vivido? Como é que eu vou voltar para o útero da minha mãe e nascer de novo, né? E aí ele faz essa pergunta no versículo 4. E no versículo 5, Jesus explica, né? Que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, o nascimento, o novo nascimento, ele não é voltar ao ventre, né? Mas sim morrer para as tuas vontades, morrer para essas coisas terrenas, morrer para tudo isso e viver para Cristo. Isso quer dizer que Cristo é quem vai conduzir a nossa vida. Cristo é quem vai ser... não quero usar palavras difíceis, mas na minha mente só vem palavras difíceis. Ele vai ser Ele quem vai conduzir a nossa vida, né? Nós devemos colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. E aí sim, né, as coisas acontecem. Aí eu vou falar nisso nesse próximo ponto. Que Jesus nos ensinou como a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Mateus 6, de 31 a 33, fala assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, antes da gente buscar qualquer coisa, reconhecimento profissional, ser a melhor mãe, ser a melhor esposa, estudar, ser o melhor estudante, ser concurseiro, antes de qualquer coisa, a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? As preocupações nós temos, mas elas não devem dominar a nossa mente, né? Por que a gente se pega ansioso muitas vezes? Porque a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Sendo bem sincera, eu sou uma pessoa ansiosa. E sim, quando eu estou em crise de ansiedade, não são momentos que eu estou buscando o reino de Deus. Sendo bem sincera. Porque se assim fosse, o sentimento não tomaria conta. O sentimento não tomaria conta. Seria a parte espiritual que falaria mais alto. Então, e assim, isso não significa que a gente não deve trabalhar, isso não significa que a gente não deve correr atrás, né? Como eu estava falando, não é isso. Mas a coisa mais importante da nossa vida deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E depois as outras coisas, né? Depois as outras coisas. É aquela ordem. Primeiro as coisas de Deus, depois o resto. Primeiro as coisas de Deus. E o último ensinamento é que Jesus ele deixou para nós uma promessa, que está lá em Mateus 24. Vou ler aqui para vocês. Ela está em 3 passagens. Mateus 24, 29 a 31. Mateus 13, de 24 a 27. E Lucas 21, de 25 a 28. Eu vou ler em Lucas, que eu achei mais clara a passagem, tá? Lucas 21, de 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória.
Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aí eu fico muito emocionada de ler essa passagem, sabe? E ter a esperança que o Senhor virá, que essa promessa, ela se cumprirá. Então, ele deixou para nós essa promessa. Ele se foi, mas ele vai voltar para nos buscar, para que nós possamos viver uma vida com ele nos céus, sem dor, sem sofrimento, sem todos esses conflitos que a gente tem aqui. Então, enquanto a gente aguarda a vinda do Senhor, né, a gente pode aplicar todos esses conhecimentos que ele nos deixou. E não são só esses que eu citei, né? Tem muitos outros, né? Mas enquanto a gente aplica, né, nessa caminhada terrena, né, como que a gente faz, né? A gente precisa ter paz em Jesus, a gente precisa ser misericordioso, assim como Deus é conosco. Ser feliz apesar das circunstâncias, amar e perdoar uns aos outros, orar como convém, nascer de novo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E assim, eu termino aqui a minha fala para vocês hoje, mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês e que isso possa, né, trazer algum conforto ao coração de cada um que viu esse vídeo até aqui. Muito obrigada por ver, por acompanhar esse vídeo até aqui. E aí, de novo, não se esqueça de deixar o seu like, ajudar o meu canal a crescer, compartilhar o vídeo para quem esteja precisando ouvir, né, da palavra do Senhor. E se inscreve no canal também, me ajuda a chegar a 1000 inscritos. Se você gosta de acompanhar pelo Instagram, né, pelas redes sociais, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.